Oi, gente. Saudações. Para você que está chegando por aqui agora, é a primeira vez que você está adentrando nas nossas redes sociais, nós temos a cultura de toda segunda-feira nós estudarmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E toda segunda-feira nós temos um compromisso com os senhores de estarmos lecionando um curso teológico. Essa aula é a aula de número 4. Para você que está pegando o bonde andando, você pode ir no meu Instagram, lá em cima está salvo, tem aula 1, que é Bibliologia. Aula 2, Teologia. Aula 3, Cristologia. E hoje a aula 4, nós vamos estudar esta matéria tão bendita, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, pneumatologia, estudo sobre o Deus Espírito Santo. Tá? Então, é toda segunda-feira, às 20 horas, matéria por matéria. O curso é Teologia Sistemática. Todas as matérias do curso teológico, tá bom? Mas aí você pode dizer, se é toda segunda-feira, hoje é terça. E tá dando quase 18 horas. E o senhor falou que é às segundas, a partir das 20 horas. É que ontem eu estava com um compromisso ministrando a palavra de Deus na Adebrais. Por isso hoje eu estou colocando esta aula, vai ficar salva aí, para outros assistirem e também compartilharem. Aproveitando o ensejo, você que gostaria de assistir as mensagens do pastor Abílio Santana, todos os dias são colocadas 2 mensagens. Mensagens antigas, da década de 80, dos anos 90, 2000, 2001, 2002, tá? É colocado no canal do YouTube 2 mensagens por dia. E é de graça, é gratuito, tá bom? Você pode ir lá. Tá bom? Se inscreve, dá um joinha, né? Compartilha o nosso canal para que mais pessoas sejam agraciadas por essas mensagens. Então, todos os dias são colocadas 2 mensagens, tá bom? E fica lá. Já está com cerca de 500 mensagens, né, para 5.000 mensagens, né? Falta muita. Então, é simples. O endereço é Pastor Abílio Santana Oficial. Pastor Abílio Santana Oficial. Aí você vai lá e será agraciado pelas mensagens que a Majestade Eterna tem nos dado nesses 40 anos de ministério. Vamos lá. Bom, gente, vamos para a matéria Pneumatologia, doutrina do Deus Espírito Santo. Senhores, é de relevante importância o conhecimento sobre o Deus Espírito Santo, o Divino Espírito Santo, pois são os conceitos sobre ele, e conceitos assim errôneos, de Charles Taze Russell, o fundador da seita Testemunho de Jeová, diz que ele é simplesmente o fôlego de Jeová. É o Joseph Smith, o fundador da seita, né, a Igreja de Jesus Cristo, do Santo
dos últimos dias, Igreja de Jesus Cristo, né, dos santos dos últimos dias, que é o Joseph Smith, né, fundador do mormonismo, ou os mormons. Eles dizem que o Espírito Santo é simplesmente um fluido divino. Agora, o conceito bíblico, né, é que ele é Deus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus. E se nós não tivermos esse conhecimento, é vão querer dizer que acredita em Deus. Mas que Deus? Ah, Deus Jeová. Você não tem como acreditar em Deus Jeová sem não acreditar no Divino Espírito Santo. Por isso eu deixo bem claro que é de relevante importância o conhecimento sobre o Deus Espírito Santo. Bom, o conceito bíblico é que ele é Deus. Ele, digo, o Divino Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Está claro que ele é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículos 3 e 4, está claro que o Divino Espírito Santo é Deus. Senhores, 376 referências. Vou repetir. 376 referências concernente o Divino Espírito Santo. Só no Novo Testamento. Só no Novo Testamento. Do livro de Mateus até o livro do Apocalipse, você encontra 376 referências que ele, o Divino Espírito Santo, é Deus. A primeira referência ao Deus Divino Espírito Santo está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, nós encontramos referência concernente ao Divino Espírito Santo. Depois nós encontramos a outra referência ainda no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ele reunido com Deus Pai e reunido com Deus Filho, na criação do homem, ele dizendo, façamos o homem. Façamos está no plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, reunidos no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, para fazer o ser humano. O Espírito Santo, como pessoa, o Deus Espírito Santo como pessoa, nós sabemos que uma pessoa tem que possuir, no mínimo, 3 personalidades ou 3 atributos. Uma personalidade tem que externar com veemência e impetuosidade, tem que provar por A mais B que é uma pessoa, se externar 3 atributos. Sem esses 3 atributos, pode dizer que é uma pessoa, vai continuar simplesmente na falácia. Por que eu estou dizendo isso? Porque, à luz das Escrituras, vou provar que o Deus Espírito Santo possui esses 3 atributos de uma personalidade.
o Divino Espírito Santo é uma pessoa e possui esses 3 atributos da personalidade. Primeiro, uma personalidade tem que possuir intelecto. Segundo, sensibilidade. Terceiro, vontade própria. Os 3 atributos de uma personalidade é intelecto, sensibilidade e vontade própria. E o Espírito Santo nos deixa provas tangíveis e palpáveis que ele é uma pessoa. Portanto, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, ele possui intelecto. No livro de aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, ele possui sensibilidade. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, o Divino Espírito Santo possui vontade própria, intelecto, sensibilidade e vontade própria. Intelecto, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Sensibilidade, aos Efésios capítulo 4, versículo 30. Vontade própria, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. O Espírito Santo e seus paracletos. Por quê? Para dizer que é Deus, mostre-me os seus paracletos. E a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, possui externa, biblicamente falando, os seus paracletos. Falando do Deus Espírito Santo, ele fala. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, está escrito que o Deus Espírito Santo fala. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo, o Espírito, diz às igrejas. Então ele fala, é um dos paracletos do Divino Espírito Santo. Ele ensina. João capítulo 14, versículo 26. Ele guia. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Ele convence. João capítulo 16, versículos 7 e 8. O Espírito Santo convence. Falando ainda dos paracletos do Divino Espírito Santo, ele testifica. João capítulo 15, versículo 26. Ele consola. João 14, 26. Ele intercede. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele ajuda e também impede. Quantas das vezes o Espírito Santo impediu que nós fôssemos, porque ele estava vendo que era uma cilada. Quantas das vezes ele impediu que algo, um negócio, uma porta de emprego, ele impede. E isso é um dos seus paracletos. Ele ajuda e também impede. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículos 6 e 7. Petição de perdão foi porque eu tinha achado que eu tinha falado. Versículo 16.
e não é versículo 16, e sim Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Ele também pode ser entristecido. Ele entristece-se. Aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 30. O Espírito Santo, ele faz lembrar, ou faz-nos lembrarmos. Senhores, concernente os paracletos do Divino Espírito Santo, ele faz-nos lembrarmos. João capítulo 14, versículo 26. Foi o próprio Jesus que disse: o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem. Isso é paracleto. Símbolo do Divino Espírito Santo: fogo, vento, água, selo, óleo, pomba. São muitos símbolos. Mas quando ele apresenta-se como fogo, está falando da ardente santidade do Divino Espírito Santo. Quando ele apresenta-se como vento, está dizendo que ele é invisível, mas é real. Quando ele apresenta-se como água, está claro, H2O, sem sabor, mas essencial. Um homem sem o Espírito Santo está morto. Um cristão sem o Espírito Santo está destruído. Por isso é de suma importância o conhecimento desta matéria tão maravilhosa. Porque quando nós estudamos pneumatologia, estamos tendo conhecimento do Deus Espírito Santo. Pneumatologia é uma matéria de suma importância. Porque quando você estuda pneumatologia, você está estudando sobre o Deus Divino Espírito Santo. Pois bem, senhores, quando ele apresenta-se como água, fica claro, carecemos, necessitamos. O planeta Terra tem 70% de sua composição água. O meu corpo, o vosso corpo, se tirar água, desidrata, morre. Então, carecemos dessa água. Se não tomarmos água, morre. Devemos tomar água até mesmo sem sentir sede. Um corpo sem água acabou. 70% do meu corpo, do teu corpo, do nosso corpo é composto por água. 70% do planeta Terra, água. E o Divino Espírito Santo, um dos símbolos que representa o Divino Espírito Santo é água. Isso quer dizer, sem o Espírito Santo estão perdidos. Um cristão sem o Espírito Santo morre espiritualmente. Pois bem, outro símbolo do Espírito Santo, selo. Quando nós aceitamos a Jesus, somos selados. Deus organizou a salvação. Isso nós vamos falar lá na frente, provavelmente daqui a umas 2 aulas. Deus planejou a salvação. O Filho realizou a salvação. E o Espírito Santo selou a autenticidade. Pois bem, senhores, outro símbolo do Espírito Santo, óleo. O óleo
suaviza. Óleo é alimento. O óleo na era antiga e ainda hoje em alguns lugares alumia ou ilumina. Outro símbolo do Divino Espírito Santo, a pomba. O mundo ornitólogo, a ciência que cuida das aves, externa com muita veemência, muita segurança, que a única ave em todo o mundo ornitólogo que não tem fel, que nós conhecemos como vesícula biliar, aquela pecinha verde, né? Um líquido verde preso no fígado. A única ave no mundo que não tem fel é a pomba. Então representa legalmente o Divino Espírito Santo. Só do tempo que não existia frango da granja. Frango de granja é coisa dos anos 90 para cá. É uma invenção de laboratório, né? E aí, né, quem come frango de granja, né, sabe que foi inventado no laboratório, né? Então naquela época, quando matava-se a galinha, e ainda hoje em alguns lugares, tem que ter o maior cuidado para não ferir o fel, porque o fel, né, amarga toda a carne. A única ave no mundo que não tem fel é o Divino Espírito Santo, representado pela pomba. Ou seja, a única ave que não tem fel é a pomba, que representa o Divino Espírito Santo. Então o cara não pode me dizer que está cheio do Espírito hoje, né? Uma alegria tremenda, amanhã estou azedo. No Espírito Santo não tem amargura. No Espírito Santo não tem fel. Bom, é sabido que as aves possuem fel ou vesícula biliar. A pomba não. Então guarda isso. O Divino Espírito Santo é representado por uma pomba, porque nele, no Divino Espírito Santo, não tem amargura. Não existe hoje estou alegre, amanhã estou endemoniado. Isso não existe. O Divino Espírito Santo, ele é Deus. Provas tangíveis e palpáveis que ele é Deus. Deus possui 3 características para ser Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele tem que possuir onisciência, onipresença e onipotência. E o Divino Espírito Santo possui onisciência. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. O Espírito Santo possui onipresença. Salmos 139, versículo 7. O Divino Espírito Santo possui onipotência. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Senhores, o Divino Espírito Santo é Deus. O Divino Espírito Santo foi prometido pelo próprio Deus e pelo próprio Jesus Cristo. Jesus disse: eu vou, mas o outro Consolador virá. E quando o Consolador vier, ele vos fará lembrar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. E o Divino Espírito Santo veio
foi a era da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Antigo Testamento, a era do Pai. Novo Testamento, a era do Filho. A vida em que vivemos, de 2000 anos para cá, a era do Divino Espírito Santo. Os três nunca se separaram, mas cada um teve a sua dispensação. E o Divino Espírito Santo está tendo a sua dispensação, ainda que a Trindade não se separa nunca. Está presente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós encontramos a chegada do Divino Espírito Santo na terra. E ele não foi embora, está conosco. Perdura entre nós. E a chegada do Divino Espírito Santo foi marcada por um dos símbolos. Fogo. Foi visto línguas repartidas como que de fogo em cima de cerca de 120 cristãos em Jerusalém, no cenáculo. E eles foram cheios do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo não foi embora, o Espírito Santo continua na terra, o Espírito Santo está entre nós. Dizer que não existe Espírito Santo é dizer que a Bíblia é mentirosa, é dizer que tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é mentira. Temos provas tangíveis e palpáveis que o Divino Espírito Santo existe, que o Divino Espírito Santo é Deus, que o Divino Espírito Santo está num globo terra, ajudando-nos a evangelizar. Uma das funções do Espírito Santo não é o que muitos dizem. O Espírito Santo converte. O Espírito Santo não converte ninguém. Ele convence. O Espírito Santo convence os pecadores dos seus pecados. Ele não converte, ele convence. É uma das funções do Divino Espírito Santo. Ele nos convence que estamos errados. Quer continuar? Continue, mas vai continuar com consciência que aquilo está errado. Ele não converte. O que quer dizer converter? É fazer a curva. E aonde está o meu, o seu? O nosso livre-arbítrio. O Espírito Santo não converte. Ele não pega você, não, você vai ter que vir. Não, ele te convence que está errado. Te convence que é tudo errado. Te convence que isso é pecado. Aí você toma a decisão. Estou convencido e agora eu vou trilhar esse caminho. Então, a função do Espírito é convencer e não converter. Bom, Deus em Cristo Jesus abençoe cada um dos senhores. Essa foi a aula de número 4. Segunda-feira nós estaremos estudando uma aula maravilhosa que é angelologia, estudando sobre os anjos, como os anjos foram formados, os anjos caídos. Lúcifer deixou de ser anjo? Não. Se ele não deixou de ser anjo, fala o idioma dos anjos. Batismo com o Espírito Santo é língua dos anjos? Se é língua dos anjos, o diabo entende. Até porque está na Bíblia. Quem fala em línguas, fala em mistério. O que quer dizer mistério? Oculto. Ninguém entende. E a Bíblia ainda diz, ninguém entende. Só Deus. Se ninguém entende, então batismo com o Espírito Santo não é língua dos anjos. Se fosse língua dos anjos,
o diabo entendia. Então, segunda-feira que vem, essa matéria é muito forte. Até onde os anjos vão? Anjo faz tudo? Anjo da guarda é bíblico? Qual é a função dos anjos? Os demônios, já que vamos falar sobre anjos, vamos falar sobre demoniologia, porque são anjos caídos. Então, segunda que vem, essa matéria é uma matéria muito rica, tá? Que é angelologia. E nós estamos estudando baseado nesse livro meu, Teologia Sistemática, que está sofrendo, não é bem sofrendo, é passando por uma reforma, né? E nós vamos lançar, acredito que até daqui uns 90 dias, vamos estar lançando esse livro, que é um curso teológico com muito mais riquezas que essas aulas que nós damos aqui, que essas aulas é só uma base de cada matéria teológica. Então, nós vamos estar lançando este livro, relançando, né? Que esse livro foi lançado em 2006, né? 2006. Então, enfim. E vamos estar lançando, vai ter umas 200 páginas, mais ou menos, teologia sistemática. Então, segunda que vem, não fica de fora. Vamos estudar esta matéria maravilhosa, que será a aula de número 5. Angelologia, estudando a doutrina dos anjos. Deus abençoe, Deus guarde, em nome de Jesus.